começar. Atendemos pedidos da Ana Neto. Gente, Vamos. olha, é um prazer ter a Andréia aqui. Eu fiz o convite Nossa, para o prazer é meu, Patrícia. a Amigas Mar... de vida, né, Patrícia? Ô, gente, então nós vamos começar com a Andréia. Ela vai explanar mais a questão da psicomotricidade, né, o desenvolvimento, tônus psicomotor. Andréia é fisioterapeuta com mestrado em psicologia, né? E agora eu vou deixar para ela se apresentar. Ela vai falar um pouquinho, depois eu falo e depois a gente abre para as perguntas, porque como somos só nós duas, não tem ninguém para poder gerenciar as perguntas, né? Então, enquanto ela estiver falando, eu vou ficar aqui de olho nas perguntas. E quando eu estiver falando, a Andréia fica de olho, tá bom? Então, vamos começar? Tá, Andréia, vamos. então. Então, eu vou falar só um pouquinho primeiro como que surgiu a psicomotricidade, para quem não conhece, né, muito bem, né? Que assim, a gente começou a psicomotricidade, a primeira vez que se falou em psicomotricidade foi no início do século XX, foi o Dupré que falou dos pacientes dele, o Dupré era médico, né? E falou que os pacientes poderiam ter manifestações psicomotoras. E aí começou a surgir essa possibilidade do corpo demonstrar, né? Através do corpo serem vistas as manifestações psíquicas, enfim. E lá pelos anos 60, aí é que se instituíram, digamos, duas sociedades de psicomotricidade. Uma que começou com os médicos, fisioterapeutas, acho que nem tinha nome de fisioterapeuta, começou aí, né? E educadores físicos, e do outro lado, psicoterapeutas. Então, essas duas linhas de pensamento da psicomotricidade, eu acho que permanecem até hoje. Eu acho que hoje em dia mais integradas, né? Você tem a psicomotricidade que eu diria que é a minha linha, que é mais neurofuncional, e a psicomotricidade relacional, que é mais praticada não praticada por psicoterapeutas, mas assim, digamos, que tem uma linha mais da psicanálise, né, das correntes psicoterápicas. Mas eu acho que assim, o importante é que a psicomotricidade, ela entende, é uma abordagem da gestualidade humana, né? O estudo de como o homem age, como o homem se expressa através do seu corpo, né? Então envolve tanto a cognição quanto a emoção, vista a partir da motricidade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, assim, como que a psicomotricidade vê o desenvolvimento? A construção da pessoa, né, ela se dá a partir do seu corpo, né? Então, esse corpo, ele é um instrumento, né, que vai possibilitar o contato com o mundo, né? Então, assim, tem desde a abordagem mais piagetiana, que a psicomotricidade, o sensório motor vai proporcionar a aquisição do conhecimento, quanto a abordagem valoniana, mostrando que a expressividade, né, do gesto, o significado da motricidade está desde o nascimento, né? Travou, Andréia. Travou? Opa! Deu uma travada aí. E agora, voltou? Tá um pouquinho instável só. Tá instável? Instável? Mas vamos mandar brasa. Vamos. Melhorou um pouquinho? Tá me Melhorou, ouvindo? tá? Tá? Tô sim. Tá, pode ir. Então, assim, o que é importante assim, é que a criança, a gente chama de... A criança vai se apropriando do seu corpo, né? Ela vai dominando os gestos, dominando as referências suas, né? O seu repertório vai aumentando e ela se torna, vamos dizer assim, proprietária do seu corpo, né? E a gente chama isso de corpo próprio até na psicomotricidade, né? Alguém está dizendo que o que está travando é o seu, Patrícia. E o meu tá ok. Agora eu já não sei. Não, Depende se está em pode São Paulo, em ir. Belo Horizonte, talvez, né? Tá ok. Não sei. Então, assim, na verdade, eu acho que o que os teóricos que a gente conhece, o Piaget, o Vallon,
eles concordam é que existem as etapas sucessivas no desenvolvimento e vai havendo um aprimoramento e sem falar muito em idades certinhas, né? A gente tem uma sucessão de etapas que eu acho que é o mais importante, né? A gente pode falar um pouco melhor dessas etapas, eu acho, né? Mas daqui a pouco. Mas eu queria, assim, começar falando da importância do tônus para o desenvolvimento, sabe? Então, porque o tônus, que é a contração muscular, né? Neurofisiologicamente falando, é a contração que o músculo tem, mas é ele que sustenta o movimento, né? Que sustenta o que o corpo faz, né? E também o que o corpo sente, tá? Então, assim, quando a criança nasce, ela nasce com reflexos. Então, é através de um reflexo que ela tem o primeiro contato com a mãe, que é o reflexo de sugar o peito, mesmo que seja o sugar o bico da mamadeira em algumas situações. E a gente até me veio agora um momento assim que a criança que nasce prematura, que vai direto para a incubadora, como é importante esse projeto de bebê canguru e tudo mais, porque ela perde um pouco, né, esse primeiro contato com a mãe, aí tá lá com os seus fios, né, no bracinho, enfim, com o respirador, enfim, impossibilitando esse primeiro contato, que é justamente esse da boca, né? Então, assim, eu acho que se a gente for pensar nesse diálogo que é possível, né, estabelecer com a mãe, no caso, através de um primeiro reflexo que vai se tornando um gesto depois intencional. Então, não é por acaso que os contatos que a gente tem com o mundo são pela boca, pelas mãos e depois pelos pés, né? Então, a partir do desenvolvimento que vai sendo aprimorado, não é por acaso que justamente esses contatos sensoriais que nós vamos ter da boca vão gerar depois a fala, a linguagem das mãos, que vão nos possibilitar pegar os objetos e tocar nas pessoas, e depois os pés, né, que vão ter o contato com o mundo na locomoção, no andar. Então, isso tudo tem um sentido, né? Essas ações que inicialmente são reflexas, elas vão ganhando sentido com as experiências do bebê, né? Mas, assim, não esquecendo que cada bebê é diferente, cada um tem um tônus diferente. Tem o bebê mais molinho, o bebê que é mais durinho, o bebê que é mais agitado. Eu até, esses dias, eu estava fazendo esse roteiro aqui nosso para a live e resgatei um livro antigo, até deixei ele aqui do lado, que é esse livro da Braselton, Bebês e Mamães. Ah, eu conheço, ótimo. Sabe? Que justamente fala disso, né? Nada mais do que isso, que o diálogo de cada bebê com a sua mãe e com o mundo é diferente a partir do tônus, né? O tônus não é igual para todos. A gente nasce com um perfil de tonicidade, tem o fator genético, mas o ambiente vai nos moldando a partir das necessidades, né? E aí isso faz com que a gente a maneira de pegar, a maneira de se equilibrar, seja diferente para cada um, né? E o mais importante é que a gente não vai substituindo um gesto pelo outro, né? O gesto, ele vai sendo incorporado ao repertório da criança. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, lá a criança quando entra na escolinha e depois querem iniciar o processo de escrita muito cedo, por exemplo, aí se pede aquele lápis triangular, enfim. A criança, ela vai pegar os objetos, cada objeto que ela vai pegar da maneira mais confortável para ela e da maneira como ela vai incorporando no seu repertório, né? Então, por exemplo, aquele sacudido chocalho lá do bebezinho, ele continua quando você vai
pegar um objeto que você vai verificar, né? O jeito de pegar lá, ele não é perdido, são adendos ao repertório, né? De pegar e de tocar, que vão sendo aprimorados, né? Com os objetos que nós vamos encontrando, né? Importante é que haja uma vivência diversa, né? De encontros aí do bebê, depois criança, depois a criança maiorzinha, depois jovem, depois adulto, que a gente tenha oportunidades, né? De experiências diversificadas, né? E isso é importante na hora que você vai falar na escola, na hora que você vai falar na clínica, enfim, em casa, que agora estamos em casa, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Que a gente continue com esse processo das brincadeiras, né? Para que o bebê, quando ele está fazendo as suas experiências, né? O que vai ficar para ele é aquilo que for significativo. Então, ele vai experimentar, se ele vai sacudir, ele vai pegar lá um objeto, né? Esse aqui eu vou sacudir, não faz barulho nenhum. E se eu bater? Se eu bater, faz barulho. Então, assim ele vai aprendendo que aquilo faz sentido com aquele gesto. Então, esse processo todo que acontece é um processo de oportunidades, né? Então, a gente tem que dar oportunidades e não fazer pela criança, né? Isso. Porque só assim que ela vai conseguir adquirir as experiências e transformar essas experiências em memórias, né? Então, assim, eu acho que, continuando nessa questão da importância das brincadeiras corporais, que isso é algo que eu queria enfatizar muito, né? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que a era digital, né? E nesse momento de pandemia, está sendo tudo muito digital, muito virtual, que isso seja ainda prioridade, mesmo nas escolas, né? Então, assim, se a gente vai falar de brincadeiras corporais, mas não pode ser o vídeo, não pode ser então. Na verdade, agora meus estudos estão muito voltados para a Lúria, né? Lúria é o nosso teórico da neurociências, assim, da neuropsicologia, né? Muito, muito importante. Você sabe que o Lúria, só uma curiosidade, eu estava lendo um livro que ele fez em resposta ao Vygotsky, os dois eram amigos, né? Contemporâneos e amigos. Íntimos, tá que nem a gente, né, Paty? Ai, nossa, fui metida agora. Eu em Minas, você em São Paulo, tá certo. Então, pena que já se foram, né? O Vygotsky muito cedo. Mas o Lúria, ele tinha cacife para ser médico lá na Rússia antiga. Só que ele escolheu ser psicólogo. Vocês psicólogos, não sei se sabiam disso. Ele escolheu ser psicólogo porque ele queria estudar esse processamento mental, né? Como as questões se formam mentalmente. E aí, ele que fez essa teoria das unidades funcionais do cérebro, e eles vieram com uma forma, como é que a gente aprende e como que a gente se desenvolve a partir dos processos sensoriais, né? Que é assim que começa o corpo, ele começa recebendo estímulos, né? Então, a semana passada teve uma live com a Suzana Cabral, que é psicomotricista mineira, né? Muito querida, e a Vera Matos, que é psicomotricista carioca, né? Elas falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que o corpo, ele é um receptáculo, né? Então, ele tá para receber os estímulos. E aí ele falou que é através das brincadeiras e das terapias psicomotoras e da estimulação psicomotora que a gente pode transformar esse corpo em espetáculo. E eu achei bem interessante essa fala delas, porque assim, esse início, o bebê, ele recebe as sensações, o receber a sensação, ele é passivo, né? Ele não sabe o que significa aquilo ainda. Então, quando ele começa a receber, que justamente
através da boca, depois através das mãos, depois através dos pés, ele vai formando as suas percepções. Então, no início, eu vou dar um exemplo. Ele toca, por exemplo, o rosto da mãe, né? Ele toca aquele rosto, aí ele sente algo que é macio ou que é quente, né? Que é gostoso. A partir daí, ele faz essa percepção de que é algo que é o rosto da mãe, é o rosto da minha mãe, alguém que me cuida, que é macio, que é quente. E isso é percepção. Isso vai se transformar em memória e vai ficar no repertório das representações. Então, a representação, ela não é só uma imagem visual, mental. Representação, ela é sinestésica, que é a representação do movimento, ela é somestésica, que é a representação tátil, né? Ela é afetiva, né? Claro. Tudo isso tem que ter um sentido para que ele tenha isso em memória e se torne representação, e essa representação vai ser usada quando vem a intencionalidade da ação, né? Então, a princípio, esse é o caminho, é sentir, formar uma percepção, fazer uma representação, e aí você tem um banco de memórias, vai criando o seu repertório. Quando você mais para frente, a criança maior e o adulto, né, também, o jovem e o adulto, a gente tem a intenção de fazer. Então, quando a gente tem a intenção de fazer, ou um gesto, ou um carinho, ou pegar um objeto, aí a gente faz o caminho contrário. A gente parte do nosso repertório para poder fazer o gesto, né? Então, vai da representação para percepção. Então, compreender isso é fantástico, porque faz justamente com que a gente entenda a importância das brincadeiras corporais, né? Então, assim, quando você pensa em escola, se você chega digamos assim, naquele momento que a criança tá sendo requisitada, né? Agora, por exemplo, né? É tudo muito virtual, mas ela não tem ainda essa possibilidade de formar suas referências corporais para poder aprender. Você tira dela essa possibilidade. Você já dizer para a criança que ela tem que aprender a partir do abstrato ou a partir daquilo que ela vê e não sente, e não constrói com seu corpo, é algo assim muito complicado nesse momento. A referência dela é o corpo, né, Andréia? A referência é o corpo, né? Então, assim, se a gente for pensar, existe uma sequência na aquisição das habilidades, né? Que essa sequência, ela vai sendo aprimorada. Então, assim, até os 2 anos de idade, a criança vem com toda... Opa! Patrícia, tá me vendo, ouvindo? Parece um pouco... Deixa eu ver se tem... Voltou? Travou para mim um pouquinho. Tem hora que trava. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Pode continuar. O seu vídeo tá travado para mim. Eu não sei como é que se as pessoas estão. Pode continuar. Eu até coloquei para carregar. Tá indo bem? Instável. Fica instável, mas tá indo ok. ótimo. Tá. A gente então manda tá ver. bom. Muito instável mesmo. Vamos lá. Então tá bom. Bom, espero que estejam me ouvindo. Até coloquei o celular para carregar um pouquinho. Voltou. Disseram que voltou. Então, assim, essa construção desse mundo das representações, desse mundo simbólico, que lá pelos 2 anos ela já está, né, com uma base formada, a criança já pode ser ela, né, no mundo, não está misturada, né, com o mundo. Tá indo bem? Estão ouvindo? Então tá. Aí a gente consegue, assim, que ela, aos poucos, ela possa
por exemplo, lá pelos 4 anos, que ela já tem um repertório de toda a coordenação fina, coordenação ampla, que ela possa vivenciar outros personagens, né? Que não ela própria. Então, assim que ela se torna ela, o corpo dela tá, o esquema e a imagem corporal estão já introjetados, já simbolizados. Minha mãe entrou, olha que ótimo. Prazer, mamãe, ter você Seu pai aqui. está aí também. Seu pai Seu está aí. pai? É o seu pai Isso aí, a entrou mais mãe é cedo. prestigiando. É. Enfim, essa criança, ela vai poder aí se tornar um personagem, se tornar quem ela quiser, né? Ser ou super-herói ou princesa quem quiser, né? Quem não quiser vai ser guerreira, né? Enfim. E aí, até que lá pelos 6 anos, ela vai conseguir ter essa condição já de entender regras, né? De entender o que é você ter o coletivo, por exemplo, que a gente começa a trabalhar, inclusive, com jogos, né? Com jogos mais estruturados em que a regra não é dela, né? Tem aquela frustração de, ai, quero ganhar sempre, né? Enfim. Mas esses jogos, aí é que vem justamente junto com essa questão da aprendizagem de escrita e leitura na escola, né? É esse momento que é o que a gente tem que chamar muita atenção, inclusive nesse momento agora de pandemia, para que não sejam esquecidos os jogos corporais, tá? Nem que sejam feitos com a ajuda dos pais, né? Porque, por exemplo, a partir da... Vamos pegar aqui o jogo da amarelinha. O que é o jogo da amarelinha, se não você fazer com o corpo você vai ter a coordenação fina, a coordenação ampla, aí a gente chama até já de praxia, porque como já existe a representação, a criança pode planejar a ação que ela vai fazer, e aí você tem a referência do espaço e você tem a referência do tempo, que é a sequência, são referências preparatórias, inclusive, para matemática, por exemplo. Então, quem é professor, ou mesmo quem é terapeuta, que trabalha com o corpo, é importante que ele faça essa relação do jogo para ser vivenciado com o corpo, né? Não apenas o jogo de tabuleiro, por exemplo, transforma esse jogo de tabuleiro num jogo para ser percorrido, para que as referências espaciais e temporais se tornem claras e a criança, fazendo os seus esquemas, ela consiga transpor isso, por exemplo, no processo de escrita, para o processo de leitura, para o processo de reconhecimento de números, e todas essas referências da aprendizagem formal, elas começam com as brincadeiras corporais, né? Eu acho que isso é muito, muito importante que seja feito. A criança, por exemplo, nessa idade também, você tem a lateralização de uma dominância, né, manual, né? Então, a criança pode ser que no decorrer da vida dela, ela tenha instabilidades na hora de escolher uma mão dominante. Mas, nesse momento, ela precisa ter a capacidade e a possibilidade de se organizar de uma forma que ela entenda que vai ter uma mão que é a líder e a outra mão que vai ser auxiliar. E isso também é referência corporal. Isso também é referência corporal. A escrita não é da esquerda para a direita, se ela não tiver essa referência no próprio corpo, não é saber o que é a esquerda, saber o que é a direita. É ter a referência de dois lados, do sentido. E isso é orientação temporal, o sentido que vai da esquerda para a direita, que vai de cima para baixo, da frente para trás. Isso tudo são referências formadas através do corpo, né? E que estão na base da aprendizagem de tudo, inclusive do respeito com o espaço do outro, né? Que é agora o momento que a gente está vivendo, né? O quanto a gente tem que respeitar a distância, ou distanciamento, isolamento, tudo isso são referências que a gente tem. A princípio são referências cognitivas, mas que são também para que se formem as referências em relação ao mundo, né, como um todo, né? Então, eu acho que assim, aí depois a criança maior, dos 8 até os 12 anos, ela vai passando desse mundo concreto para o mundo abstrato, para poder ter
Aí já com um repertório formado, ela ter novas vivências, novas percepções, e a partir dessas novas percepções, ela fazer novos significados do que ela já tem, né? Refletir Aham. sobre esse repertório que ela já tem. E esse repertório, eu acho que aí sim você vai ter uma construção de um adulto, né? Que vai ter o seu corpo como sempre, como o seu meio, o seu instrumento de ação no mundo, né? Eu acho que a partir daí a gente consegue pensar em um corpo como, inclusive recebendo, né, novas relações de afetividade, formando novas famílias, enfim. Uhum. Que eu acho que agora a gente podia, né, Paty, já partir para suas colocações, né, em relação à afetividade. Você me disse que ia falar um pouco também dessa questão do como é que se passa o Valon fala desse meio de ação do motor, como é que passa para o mental, depois É. entrar um pouco com Vygotsky, chegar na sua abordagem sistêmica, né? Eu acho que seria legal você já começar a falar um pouquinho para a gente. O que você acha? Vamos. Aí depois a gente abre um espaçozinho para algumas perguntas que eu já estou aqui de olho, tá bom? Depois eu te falo, Sim, sim. tá bom? Ok. É, tá, isso aqui tudo a gente vai falar depois, gente, ó. Psicomotricidade para adulto, como a importância, né, do jogo corporal para o aprendizado da matemática, se tá ok a criança ser ambidestra, não é? Ambidestro é muito raro, né? O ambidestro a gente quase não tem. O ambidestro é geneticamente recessivo e é raro você ter alguém que tenha a referência de uma habilidade igual com as duas mãos. O importante é que ele tenha a referência. Ele faz, se for ambidestro mesmo, de verdade, quais as ações que ele executa com a mão esquerda, quais as que ele executa com a direita. E se ele tem segurança com relação a isso. Isso é o mais importante. Ele não, o trocar simplesmente por trocar, sem ter essa referência já bem determinada no seu corpo, isso traz prejuízo, sim, para a aprendizagem, tá? Sim. E tem Mas, mais uma pergunta aqui, Andréia, que é psicomotricidade com adultos, como ser possível, como trabalhar? então, o trabalho da psicomotricidade com adultos hoje em dia, inclusive, a gente tem a psicomotricidade relacional, ela tem um trabalho muito grande até em empresas, né, com adultos, para você facilitar essa relação entre as pessoas através, não deixa de ser através de brincadeiras, mas é através de vivências corporais. Uma outra área da psicomotricidade que trabalha muito com adultos é a Ramontiers, que é um misto de uma abordagem francesa da Raman, Simone Raman, com a família Thiers, né, que são mãe e filha do Rio, que fizeram uma releitura dessa abordagem. E esse Ah, trabalho é feito através de todo esse processo que eu falei agora, de estimulação sensorial, junto com a formação de novas percepções, de sentir o corpo e se expressar com o corpo, para refazer esse caminho que ficou perdido em algum momento para o adulto, e ele reconhecer esse corpo como bom, como seu. Esse que é o papel da psicomotricidade, seja em qualquer idade. Você ressignificar o que o corpo significa para você de uma forma boa, né? Para que você lide com o seu, não é modificar, não é treinar para ser o melhor, para ser diferente, não. É você fazer com que essa expressão própria sua seja adequada para o seu viver, para a sua forma de viver no mundo, tá? e tem mais uma pergunta, aí é da Patrícia. Como trabalhar a psicomotricidade com crianças dentro do espectro autista? Então, a primeira coisa que a gente trabalha na criança com TEA, né, o transtorno do espectro autista, é na formação do sentido da brincadeira. Porque a Uhum. brincadeira no autista é aquela brincadeira repetitiva que não é construída a partir. A gente parte Criatividade. daí. Uhum. Você, em vez de usar o carrinho, vamos falar uma coisa bem simples, em vez de usar o carrinho
para percorrer um percurso, ele vai simplesmente rodar a roda do carrinho. Então, a ideia é você trabalhar através do sensorial, não é integração sensorial, porque isso é um método específico da terapia ocupacional, mas através de uma reorganização sensorial e vivencial, a gente vai formando sentidos e novas formas de comunicação através do próprio corpo, né? Eu coordeno o núcleo de psicomotricidade na faculdade, a parte prática, e a gente recebe muitas crianças no espectro autista, né? Então, o mais importante é você ajudá-lo a formar sentidos, para que ele tenha o corpo dele como o seu instrumento de experimentar, mas uma experiência para formar sentidos e formar essas representações dessa mesma maneira que eu coloquei, tá? Ótimo. Mas a gente vai até fazer uma outra live mais voltada para as crianças com deficiência. Com necessidades especiais, né? Exatamente. André, o pessoal está falando aqui que você ficou escura, assim. Tem uma luz escura? aí? Aqui, a luz? Deixa eu ver se tem a ver com a luz aqui de casa. Não, tá aceso. Não, aqui tá anoitecendo. Foi depois que você começou a carregar o telefone, não sei. Não, eu já tirei do carregamento, agora coloquei de novo. É verdade, eu também estou me vendo mais escura, mas eu não sei se é o local. Aham. Melhorou? Tá bom, melhorou. Agora você tá vou sair de onde eu estou, então eu vou para outro lugar. Tá bom. Andréia. Oi. Tem uma pergunta aqui antes de eu começar a minha parte. Crianças que sofrem abuso durante a infância podem ter problemas para desenvolver questões psicomotoras? Então, no sentido da expressividade, sim, né? Porque você tem aí uma situação tônica, né? Que pode se modificar completamente, né? Aí você precisa permitir que essas crianças elas façam digamos assim, uma nova possibilidade de exploração sensorial do mundo, né, do ambiente, que elas possam ser tocadas, né, sem desenvolver esse aumento do tônus, né, que vai impedir com que o corpo dela seja novamente receptáculo, né? Então, sim, especialmente no sentido de exploração do mundo, né? E dela tocar, e inclusive tem casos. Aí a gente tem que estudar, claro, caso a caso, mas podem sim, pode ser uma causa, né? De situações de dificuldades psicomotoras, com certeza. Gente, agora é interessante, né? Porque vocês mesmos aqui, um já disse aqui como que tudo está conectado com tudo, né? Eu sou professora da abordagem sistêmica, e abordagem sistêmica dentro da psicologia, diferentemente, porque a psicologia é cheia de abordagens, né, gente? Tem psicanálise, comportamental, TCC, sistêmica, então eu sou da sistêmica. A sistêmica é o seguinte, quando eu me formei, lá em julho de 87, aqui em Minas tinha ou psicanálise ou comportamental, e poucos grupos dentro da humanista existencial. Como representante da minha geração, fui fazer formação em psicanálise, claro. Aí eu mudei para o interior, fui trabalhar em A Paz. Quando eu comecei a trabalhar o universo da deficiência, os meus alunos sabem disso, que eu já contei isso na sala de aula. Eu tive que buscar uma abordagem que me desse subsídios para trabalhar com a família como um todo. Porque tanto eu e a Andréia, concordamos, né, Andréia, que não tem como trabalhar só com o sujeito se você não trabalha a teia familiar. Com certeza, né? Com certeza. Mas, a família, isso é algo que assim está no fundamento, né, da estimulação para criança com deficiência. E completando o raciocínio da Andréia, quando ela disse do diálogo tônico entre mãe e bebê, os meus alunos do São Gabriel estão aqui, eu já vi aqui o Brian, o Rafa, a Cleudes, né? Então, a gente viu isso, a díade mãe e bebê. O que é díade, gente? É uma relação muito próxima do bebê com quem cuida dele.
ou seja, a figura materna, né? Porque a mãe biológica, sei lá, pode ter morrido na hora do parto, mas a maternagem, Sim. materna. E aí, André há de concordar comigo, né? Stephanie também está aqui, que é na borda do corpo da mãe e do bebê é que se começa o bebê a tomar consciência desse corpinho dele, porque é na fronteira do corpo do outro, não é, André? Exatamente. Todas essas trocas que ele vai fazendo com a mãe, não é? Então, assim, Sim. a importância, né, de uma visão mais sistêmica é ver o seguinte, que não existe só um corpo sozinho, é um corpo que está associado a um psiquismo, que está associado a uma cultura, né, meus alunos aí que nós chamamos Vygotsky, né? Que está associado a um esquema de representação mesmo do eu, né? Porque a criança ela vai se construindo sujeito, eu, na medida que ela tem esse outro para fazer fronteira com ele. Fazer fronteira é o quê? É fazer trocas, porque a gente se constrói nas trocas, né, Andréia? Sim, com certeza. Imagina uma sessão de psicomotricidade. Eu fiquei muito curiosa, assim, atenta, aliás. É melhor falar atenta do que curiosa, né? Com a questão da criança que sofreu abuso sexual. Eu fico Uhum. pensando, André, que ela retranca totalmente, é óbvio, Sim, porque ela sim. não tem mais a confiança no outro. Uhum, E o uhum. corpo espelha isso o tempo todo. Igual Com você certeza. disse, o corpo é o receptáculo, né? É, Então, como é. que ela vai confiar no próximo, no outro que está do lado dela, até mesmo para continuar Uhum. fazendo trocas simbólicas, linguísticas, Sim, culturais? sim. O corpo está travado, não é? Então, assim, Uhum. eu acho que essas questões são super pertinentes. A relação aí que a gente, enquanto profissionais de saúde, né, temos aqui psicomotricistas, psicólogos, fisioterapeutas, né? Gente, nós temos que pactuar com a família, sabe? Não no sentido Pedagogas, né, também. que tem alunos Os da profissionais da pedagogia. escola. Isso. Porque, olha bem, quando eu falo pactuar, não é pactuar no sentido tenebroso, né? De passar a mão na cabeça da família e falar que tá bom desse jeito, tá bom, tudo que eles querem a gente faz, não. Pactuar no sentido de estamos juntos, né? Isso, Eu isso. preciso de vocês assim como vocês precisam de mim. Porque o nosso objetivo é alcançar essa criança. Então, como que a gente pode fazer aqui para trabalhar junto? Gente, porque reverbera. Eu falo sempre com os meus alunos, quando a gente está atendendo o paciente, não pensem vocês que eles não estão nos observando. Eles nos observam. E a gente sabe que tem uma linguagem toda corporal do terapeuta, que quando o paciente fala alguma coisa, a gente, aquela travada, aquele olhar assim, isso tudo, sabe? Está dizendo de uma linguagem corporal do terapeuta para o paciente. Então, eu Com acho assim, de fundamental importância, né? Nós, como terapeutas, temos uma noção corporal legal, né, Andréia? Sim, até vou comentar, o pessoal está falando aqui, a terapia as terapias corporais, vou dizer assim, entre aspas, né? Aí não só a psicomotricidade, qualquer abordagem corporal, até dentro da psicoterapia mesmo, tem que ser Uhum. uma construção em conjunto, é uma composição do terapeuta e do paciente. Né? Sim. Então, o terapeuta tem que colocar o seu corpo também à disposição para Exato. construir junto a sessão, né? Ah, Então, sim. da maneira como você disse, o bebê, ele se faz corpo na fronteira, muito bonito isso, na fronteira com a mãe. A gente também vai fazer o nosso paciente reconstruir significados corporais ali, junto com ele. Então, desde Ah, planejar uma brincadeira, arrumar a sala, até o contato corporal exato. propriamente dito, é em Uhum. conjunto, né? Em conjunto, Uhum. né? Sim. Aqui está dizendo, eu via como minha terapeuta reagia quando abordava um assunto que ela ficava desconfortável. É claro, sabe? Exatamente. Como a gente fala, ó, aqui está a Patrícia, mãe. Aqui está a Patrícia, professora. Agora vai entrar só a Patrícia, psicóloga, na sessão. Gente, nós somos tudo ao mesmo tempo. Não é Nós somos possível. Não é múltiplos, né, possível. André? Exatamente. Uhum. Até quando você escolhe uma linha de trabalho e você está se colocando ali.
Então, você vai escolher a sistêmica, eu vou escolher na psicomotricidade a abordagem neurofuncional. Isso já fala de mim, né? Sim, Isso não claro. é separado. Você é o terapeuta que você é enquanto pessoa também, né? Com certeza isso não é separado. E eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu dou teoria sistêmica e psicoterapia de família, que esse Uhum. encontro, gente, é um encontro muito potente. O encontro entre o terapeuta e o seu paciente, ali Sim, tem um mundo velho de coisas que a gente pode trabalhar, que a gente pode construir junto, porque é uma com construção certeza. conjunta, né? Sim, Nosso grande objetivo no final, né, pela abordagem sistêmica, é que o paciente ele fique co-terapeuta, ou seja, ele sabe muito mais dele, da história dele, do que eu. Eu sou terapeuta, eu estou aqui para escutar. E eu uso uhum, muito, uhum, né, a metáfora que a Arline Anderson, que é do construcionismo social, usa, e que eu acho, assim, me identifico muito com ela, que é o seguinte, quando você está atendendo alguém, imagine você entrando na casa de alguém, você não vai direto para a cozinha, abre a geladeira da pessoa, você uhum, espera ser visitada. Então, é a uhum, metáfora da aflição e da visita. Nós, terapeutas, a gente tem que esperar sinalizações, né, Andréia? Porque senão sim, passa a ser uma invasão mesmo, né? uhum, E isso uhum, tanto no corpo, né? Eu penso no trabalho com a psicomotricidade, quanto um uhum, trabalho mais de escuta clínica, né? Que você não tem tanto acesso ao corpo do outro, né? Você faz uhum, mais leituras do corpo do outro naquele momento, do mesmo jeito sim, que o paciente está fazendo leituras do seu corpo também. Então, a uhum, gente tem que estar muito atento. Eu considero, André, que todo mundo que trabalha com cuidado tem que ter o autocuidado primeiro, claro, né? A gente exatamente. vê por onde andam as nossas emoções, as nossas percepções. A gente, porque a realidade é sempre uma construção, sempre. Não Sim, existe uma realidade que está posta, sabe, a priori, não. uhum, A construção o tempo todo. Então, como que a gente pode construir uma realidade diferente com esse nosso paciente? Esse que sofreu um abuso sexual, esse que tem, sei lá, um travamento, tem uma hipertonia, né, Andréia? Não sim, sei. chama-se hipertonia mesmo, né? Até teve uma colocação interessante aqui, que esse toque que remete à dor, né? A gente poderia ver tanto num prematuro extremo quanto numa criança que sofreu abuso. E aí Exato. vai gerar essa hipertonia. Na verdade, o prematuro, por exemplo, ele nasce ele tem a maioria dos prematuros é hipotônico, né? Ele se torna, continua hipotônico, mas a maneira como o mundo reagiu a ele faz com que mude já esse tônus para uma outra situação que tem que ser cuidada, né? É fantástico, aham, Uhum, é. uhum. Como que o corpo da gente espelha, né? Assim, Sim, a sim. que a gente sente, né? Então, aí a Patrícia, sua aluna, está falando, construção do vínculo é o primeiro desafio. É sim, Patrícia, né? A tem Bel, que deve ser Isabel, né? Minha psicóloga sempre fala sobre como quando eu cheguei lá pela primeira vez, ela foi me abraçar e eu travei. Hoje em dia, depois de um ano, é que eu chego já pedindo um abraço. Que bom! A gente quer A tudo questão do construir. abraço é bem complicada, por exemplo, com as crianças que têm TEA, né? Então, tem uma uma adulta, né, com TEA, que inclusive sempre convido para os debates com meus alunos, ela fala assim: eu consigo os abraços no máximo de X segundos. A partir de tantos segundos eu já não aguento o Já abraço, né? espinha, né? Então É precisa isso ver mesmo. se o paciente está preparado para esse abraço, né? Já Então, aconteceu uma vez, eu tive uma paciente nova da psicomotricidade, que ela veio, a gente estava indo muito bem com o nosso trabalho, com o nosso diálogo, com as brincadeiras, foi o primeiro dia, né? E no final eu fiquei tão entusiasmada com ela que eu fui e meio que agarrei a para dar um menina, dei um abraço. abração. E ela, nossa, ela me empurrou assim. Aí ela Aham. não estava preparada para aquele tamanho do toque que eu estava querendo oferecer. Eu falei, opa, vamos É, oferecer aos poucos, né? é. Então, isso Vamos tudo a gente tem que ter um olhar muito aguçado na hora do repetir. trabalho. É.
E aí, gente, eu acho interessante, né? Assim, independente da área do cuidado que a gente trabalha, é, quando a gente escuta alguém, a gente tem que se escutar escutando o outro. Quando a gente observa alguém, a gente tem que se observar observando o outro, porque esse espaço do entre, é ali que está a coisa, sabe? Não tem Exato. como eu não eu trabalhar com o outro sem não considerar a forma com que eu estou vendo esse outro, a forma com que eu estou escutando esse outro, não é? Porque Sim, igual com a fenomenologia falava, né, que o observador interfere no fenômeno. Aqui na sistêmica, né, na segunda ordem, a gente fala que, para além de interferir, ele constrói o fenômeno junto, porque é um processo de co-construção, né? O fenômeno, não é isso? exatamente. Eu acho que Aham. nesse ponto a psicomotricidade pode-se dizer que a gente está falando a mesma coisa, né? Então, assim, a construção conjunta é o tempo todo. Na psicomotricidade, eu costumo dizer que quando você vai avaliar alguém, você já está interferindo, porque é uma avaliação com Aham. contatos corporais e É. brincadeiras, enfim. E já Aham. ali né, você está falando de uma construção do entre, mas eu acho que nesse ponto a sistêmica eu não conheço, né, bem, mas nesse sentido as duas coisas se encontram perfeitamente, né? Sim, claro. E como aqui a Patrícia está falando, olha, o corpo fala. E como aqui em cima, É, não estava o nome, estava falando dessa relação do contato, né? Como que é difícil abraçar alguém desconhecido. Pois é, gente, é porque. Ah, Ludmila. Porque esse contato ele tem que ser construído, né? Não tem como a gente já sair abraçando o estranho, o corpo da gente vai responder por isso aí, né? Porque imagina um abraço, né, Andréia? sim, Envolve muita coisa, gente, né? O corpo da gente, como diz a Andréia, é um receptáculo. E no isso. momento que está em contato com outro receptáculo, você já imaginou? Né? É, É complicado. é. Ô, gente, então, vocês têm mais alguma posição? São 10 para 6, nós combinamos de 5 a 6, né? Vocês É, teriam e ele uma. termina mesmo, né? A live do Instagram, ela termina, né? O Instagram, ele Sabe gritando. que eu queria colocar uma questão que essa semana teve uma live da Andrea Werner, que é do blog Lagarta Vira Pupa. A Andrea ficou muito conhecida porque ela é mãe do Theo, um Aham, rapazinho agora com autismo, né? E ela fez uma live do grupo delas agora que se chama As Diversas. Então, são mães de pessoas com deficiência e são mulheres com deficiência que participam desse grupo. E essa olha, live foi com a Michele Simões, que é uma mulher com deficiência, né? Ela é cadeirante. E ela falou, ela tem aliás, ela trabalha com moda, ela fala com a moda como expressividade, e chama-se, acho que o site é Meu Corpo é Real, sem o acento, né? a E nossa. ela falou, ela fez uma definição de o que é um corpo real, que eu achei assim fantástica, não só para a pessoa com deficiência, como para qualquer um de nós, já que nós estamos falando do desenvolvimento a partir do corpo, né? Eu vou Aham, até ler a frase que ela falou, que eu achei sensacional. Então, um corpo real é um corpo que a sociedade reconhece como pessoa. olha Então, só. assim, é tão profundo isso, Ah, porque o claro. nosso corpo é a nossa pessoa, né? Uhum, Então, ele uhum, tem que ser reconhecido como ele é, né? Porque uhum. ele é a nossa pessoa, né? Então, assim, achei isso assim de uma profundidade muito, muito forte, né? Para a gente Uhum, levar, né? Então, não só para o nosso trabalho, mas para nossa uhum, vida, né? claro. Ah, e a Simone está aqui também, Simone Borges. Abração para você. Ô, gente, olha só. Eu vou falar primeiro, depois a André vai falar. Para mim foi assim um prazer inenarrável estar aqui com vocês, principalmente porque a André é a minha amiga de eras, né? Não vou falar É, um ano
não, porque senão a gente vai se Vamos entregar falar aqui. nossa idade, né? É. E é muito interessante, assim, as nossas afinidades, né? Os nossos gostos, né, Andréia? Sim, Seja na sim. música, no rock, na política, né? Na É, psicologia, a gente na tem psicomotricidade. uma afinidade geral, eu acho, né, Patrícia? É É. Então, foi interessante. um prazer, viu, Andréia, estar aqui Nossa, com o você. prazer foi meu. Acho que assim, das coisas boas, né, da gente estar nesse momento, a gente tem que pensar as pequenas coisas boas, embora estejamos diante de uma tragédia, né, Uhum. mundial, mas a É, gente tem essas aproximações assim que nos movem para frente, né, gente? é. O que que nós somos? Nós somos movidos a isso, a emoção, o sentimento. Então, eu fico Uhum. muito emocionada de poder participar de um momento como esse. Espero que a gente tenha Claro. conseguido transmitir um pouco da importância que é cada um se desenvolver e estar participando do desenvolvimento aí dos seus filhos, tantos pais agora que estão aí com os filhos em casa, né? E seus Uhum. amigos, né? Todo mundo vivenciando um momento muito difícil, né? Uhum. Então, fiquem firmes e cuidem de si, de vocês, de cada um, tá? E Patrícia, muito Então, da minha bacana. tá- Se o pessoal gostou, a gente até se propõe a fazer outras, né, Patrícia? Sobre tantos temas interessantes aí que a gente Ô, tem. gente, já que a gente está dentro de casa, Uai, uai, vamos conversar, vamos uai, né? fazer alguma coisa. Fazemos um pão de queijo na próxima, deixamos aqui do ladinho, né? É. Ô, gente, eu também sinto muita saudade de vocês aí, minhas ex-alunas. Apareçam de vez em quando, viu? Já vou me Nossa, aposentar no que vem, hein? Vocês têm que ir lá me ver. Vocês têm que ir lá me ver onde, né? ah lá, já tem gente Aqui. perguntando que nós vamos. A próxima é no próximo sábado, no mesmo horário. Patrícia, Oh, meu Deus, vai virar aula. calma, gente, calma. Aqui são duas contrastes obsessivos que tem que organizar a coisa direitinho. Então, vocês Nossa, têm cada que uma ver. de um signo, né? É. Gente, então aqui o Instagram mandou avisar. Falta 1 minuto e 53 segundos. Então vamos Então, eu quero mandar beijos, né? beijo. Beijos para todo Adorei, mundo, Andréia. viu? Foi um Obrigada. prazer, Patrícia. Abração.